Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Mais uma vez estou aqui para transmitir aos irmãos a palavra de Deus. Então, em nome de Jesus, vamos em mais essa noite, que é denominada uma terça-feira de oração, vamos continuar firmes em Deus. Continue orando, continue se reunindo com sua família, continue fazendo a comunhão que você fazia com os irmãos, agora faça com a sua família. Que em nome de Jesus, que Deus abençoe a cada lar que está recebendo essa mensagem em nome de Jesus. Vamos orar. Deus querido, Deus amado, aqui estou na sua presença, primeiro para te agradecer por mais esse momento, por mais esse instante que o Senhor, Deus querido, me proporciona, Deus querido, de estar trazendo a tua palavra, Deus. Usa a minha vida mais uma vez. Fala com a tua igreja, Deus querido, que nesse momento está me vendo através da TV ou do celular. Que o Senhor venha, Deus querido, alcançar a cada família, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, muitos têm falado sobre o momento em que estamos passando. Não sabemos ainda ao certo quando esse isolamento social, quando essa pandemia vai passar, quando esse Covid, o qual o nome estão chamando essa doença, vai passar, e não sabemos quando poderemos nos reunir novamente. Então, nesses últimos dias, nós temos que pensar o seguinte: todo isolamento que nós estamos passando tem um propósito de Deus aí. Deus permitiu esse momento para que eu e você estivéssemos em casa com nossa família. Ah, mas ficar em casa com nossa família, isso não vai trazer para nós um desânimo espiritual? Bom, o certo não seria nos desanimar, porque eu acho que o sentido desse isolamento, eu acho que o sentido desse momento que nós estamos passando, sendo permissão de Deus, eu acho que não é para nos destruir, não é para nos desanimar, mas é para ficarmos mais firmes no Senhor. E mais firmes no Senhor, sendo testemunhas do Senhor agora em nossos lares, em nossas casas. Então, em nome de Jesus, vamos meditar nessa mensagem de hoje e pensar que isso é permissão de Deus para te fortalecer como família, para te fortalecer como servo do Senhor no seio da sua família, em nome de Jesus. O slogan de hoje é fiquem em casa. Fiquem em casa. O que significa isso? Isolamento social. Não podemos estar na igreja, não podemos estar nas células, nos lares, nas casas como gostaríamos, não podemos estar orando um com os outros, não podemos estar sentado na sala dos irmãos, lendo uma palavra, compartilhando as nossas aflições. Temos que ficar em casa. O slogan de hoje que a televisão prega, que a televisão diz, que o governo impôs para nós é esse: fique em casa. Mas o que fazer em casa quando não se pode congregar? O que fazer em casa quando não se pode ter comunhão com os irmãos? Porque a vontade é essa. Ficar em casa, mas nós temos vontade de ir na casa de um irmão para orar com ele, nós temos vontade de ir na casa de um irmão para ler uma palavra com ele, mas esse momento é o momento em que não podemos fazer isso. E esse slogan veio machucar o cristão, o verdadeiro cristão, aquele que gosta de estar com o próximo, aquele que gosta de andar com o próximo. Esse slogan veio para nos machucar. Uma permissão de Deus na vida de cada cristão, para nos fortalecer como cristãos. Mas isso de se isolar machuca o cristão. Quando não podemos estar juntos, o que fazer em casa? Se antes estávamos aqui na igreja, se antes estávamos nas células, agora o que fazer em casa?
Jesus ressuscita ao terceiro dia, como ele tinha falado. Jesus fica com os discípulos por 40 dias. Antes de ir para junto do Pai. Agora, por que Jesus ainda fica com os discípulos? Simples. Primeiro, porque ele precisava reunir os discípulos. E segundo, porque ele precisava despertar Pedro. Porque ao ser preso, Jesus vê os discípulos se dispersarem ou se espalharem. Então Jesus, ao ressuscitar, reúne os discípulos, novamente fala sobre a missão de ir pregar o Evangelho a toda criatura, mas ele também deixa uma missão, uma outra missão. Mateus 29, 18, Jesus diz para ir, vão, preguem o Evangelho a toda criatura, ensine as nações, batize-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Mateus, Jesus deixa essa missão, mas em Lucas ele vai dizer outra coisa. Se a missão é pregar o Evangelho, como fazer isso nos dias de hoje? Se o slogan é fique em casa, como alcançar as almas? Creio eu que Jesus permitiu esse momento agora para fazermos isso em nossos lares, pelos nossos, pela nossa família. Se antes fazíamos isso aqui na igreja, se antes fazíamos isso nos lares, nas células, o momento agora é de fazermos isso pela nossa família. A palavra de Deus vai me ensinar que Jesus, o ministério de Jesus começa aonde ele mora. E aonde ele mora? Em Jerusalém. Ele nasce em Belém, ele cresce em Jerusalém, e o ministério dele era para os seus, para os judeus. E como chega a nós o ministério de Jesus? A palavra de Deus diz que os seus não o receberam. Então, quando Jesus ressuscita, ele dá uma missão para os discípulos: vão por todo o mundo. É aí que nós recebemos a graça de Jesus. É aí que nós recebemos o favor não merecido de Jesus. É aí que nós fomos alcançados. Vá por todo mundo e pregue o meu Evangelho. Tudo aquilo que Jesus ensinou para os discípulos, eles deveriam ensinar às nações, para que as nações viessem a receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Agora, devemos fazer isso pelos nossos. Jesus, ele começa o seu ministério ali onde ele nasceu, onde ele cresceu, porque essa era a vontade do Pai, que o Evangelho fosse ensinado aos judeus primeiro. Mas os judeus não receberam Jesus. Então isso fica como lição para nós. O nosso lar deve ser o nosso foco principal. Não estou dizendo que o nosso lar vai ser só o foco. Não, eu estou falando que o nosso lar deve ser o foco principal. O primeiro lar, a primeira família, o primeiro irmão, os primeiros irmãos que você deve ganhar para Cristo é o nosso lar. Você deve ser testemunha dentro do seu lar. E esse momento é um momento propício para isso. Porque se o slogan é fique em casa, como praticar as obras de Deus em casa? Vamos ver isso essa noite. Lucas 24, 49 diz assim: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Opa! Jesus falou para os discípulos ficarem em Jerusalém. Por que isso? Por que ficar em Jerusalém? A palavra de Deus diz que quando Jesus ressuscita, ele faz duas coisas. Primeiro, ele vai reunir os discípulos novamente, porque eles estavam espalhados. Segundo, ele vai reafirmar o compromisso de Pedro com ele.
Ele vai despertar novamente o amor de Pedro por ele. Porque se os irmãos lembram, quando Jesus foi preso, Pedro negou Jesus por 3 vezes. Então, ao ressuscitar Jesus, fica 40 dias na terra. Ele reúne novamente os discípulos e aí ele vai até Pedro. A intenção de Jesus, ao perguntar para Pedro 3 vezes se ele o ama, era despertar Pedro novamente para a obra dele. Era reafirmar o compromisso de Pedro com Jesus. Se você me ama, então apacenta minhas ovelhas. Quem são as ovelhas do Senhor hoje? Você e eu somos ovelhas do Senhor. Mas o nosso lar também é a ovelha do Senhor. Então devemos fazer o que fazemos na igreja, o que fazemos nas células, agora se concentrar em nosso lar. Fique em casa. Mas não deixe o cristianismo, não deixe o evangelho do Senhor morrer em casa. Faça o que Jesus te deu a missão de fazer. Pregue o evangelho na sua casa. Viva o evangelho na sua casa. Dê bom testemunho na sua casa. Eles precisam ver Jesus em nós. Depois de passar 40 dias com os discípulos, em Lucas 24, 49, Jesus diz para os discípulos ficarem em Jerusalém. Voltem para casa. Fiquem em casa. Até que do alto sejais revestidos de poder. Fiquem em Jerusalém, não saiam. Até que sejais revestidos de poder. Mas nós hoje já fomos revestidos de poder. Você já tem a presença do Espírito Santo na sua vida. Para esse momento, a palavra fique em casa para nós tem outro sentido. O governo diz fique em casa. Mas agora, mais do que nunca, devemos praticar o que o Espírito Santo nos ensinou. E lembrar que não estamos sozinhos. Você não está sozinho. Eu não estou sozinho. Olha Jesus. Olha, Jesus falando, fiquem em Jerusalém. Agora, por que ficar em Jerusalém se a missão era sair e levar o Evangelho a todo mundo? Simples. Eles não poderiam fazer isso sozinhos. Por isso o motivo de ficar em Jerusalém. Porque eles seriam revestidos do poder do Senhor. O Espírito Santo desceria sobre os discípulos para os ensinar como proceder, para falar através dele a outros. Agora é a sua vez e é a minha vez. Deixe o Espírito Santo de Deus usar a sua vida. Então Jesus faz uma promessa. E a promessa é que ele iria para o Pai, mas enviaria o Espírito Santo, o Consolador. João 14, 26 diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vós farás lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo de Deus. Jesus estava falando com os discípulos que ele iria para o Pai, que ele voltaria ao seu trono, que ele voltaria ao seu lugar de origem. Mas os discípulos não ficariam sozinhos. O Espírito Santo de Deus viria para os consolar, para os ensinar, para os guiar. Você e eu, nessa noite de terça-feira, que seria culto de oração, estamos aqui também por esse motivo. Porque o Espírito Santo está em nós. E Ele é quem nos guia, Ele é quem nos orienta, Ele é quem nos consola nesse momento. Ou seja, fique em casa,
Mas você não está só. Você tem o Espírito Santo com você. Agora, se eu não posso congregar, se eu não posso estar com os irmãos, como manter minha mente sã em Cristo? E é aí que fica a pergunta, que eu sei que cada um, às vezes, faz dentro de si mesmo. Como posso ser o que eu era na igreja em casa? Como posso pregar e viver como eu fazia nas células, agora em casa? Se muitas das vezes lidamos com pessoas que não são crentes em casa. É um som que não faz parte do reino de Deus. É um palavrão que não faz parte do reino de Deus. Como eu posso ser um cristão dentro de uma casa desse jeito? Como fazer para agir como Cristo nesses momentos? Fácil não é. Mas os apóstolos me ensinaram alguma coisa nessa tarde, nessa noite. Deixaram para nós algo que Deus tinha tratado com eles. E isso fez com que eles ganhassem multidões. E isso fez com que eles ganhassem almas para o reino de Deus. E o próprio Deus foi acrescentando. Porque eles fizeram e seguiram a Jesus. Você e eu seguimos a Jesus há muito tempo. Então esse é o momento de estar em casa, de não poder sair, é que devemos fazer o que Jesus nos ensinou a fazer: pregar e viver o Evangelho de Deus. O Espírito Santo veio. O que fazer em casa agora? Faça o que os apóstolos fizeram agora em suas casas. O Espírito Santo veio, houve conversão, isso marcou a igreja de Cristo, mas não ficou aí. Olha o que a palavra diz, Atos 2,42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Tá, mas o que isso quer dizer para mim que estou em casa? E às vezes estou em casa no meio de um povo que não serve ao Senhor. 2 Pedro 3,18 diz assim: antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Ou seja, não podemos ir à igreja. Então façam isso. Em casa, meditem na palavra de Deus. Deem bom testemunho de cristão, porque assim aqueles que não são cristãos vão querer participar do reino de Deus também. Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continue meditando na palavra. Não deixe de meditar na palavra, porque isso é muito importante nesses últimos dias. O que estamos vivendo pode acabar amanhã, pode acabar no dia 10, como eles disseram. Mas para a igreja ainda vai ser um pouco difícil. Porque nós temos a missão de recomeçar depois disso tudo. E se não estivermos firmes na palavra de Deus, vai ser muito mais difícil. Atos 2,42. E na comunhão, olha só, eles perseveravam na doutrina, no ensino da palavra de Deus, e também na comunhão, estavam juntos. Hoje não podemos estar juntos, mas vocês estão juntos com suas famílias em casa. Meditem na palavra, deem bom testemunho e façam comunhão com sua família. Eles precisam ver em você um bom cristão. Esteja juntos com a sua família. Não posso estar em comunhão com os irmãos, então façam isso em casa. Criem laços que antes não tínhamos
por falta de tempo. Antes você falava, eu não consigo estar junto com minha família porque não tenho tempo. Agora tem tempo. Criem laços. Se unam com suas famílias. Agora é o momento de você ter comunhão com seus familiares. Dentro de casa. O homem não foi feito para ficar só. Mas nós nos isolamos muito antes desse isolamento social. Verdade isso. Muitos de nós nos isolamos antes desse isolamento acontecer. Preferimos ficar dentro de casa sozinhos em nossos celulares, sozinhos no quarto assistindo TV, do que às vezes trocar uma ideia com um familiar, do que às vezes falar com a mãe, com o pai, com o irmão. Muito antes desse isolamento, nós nos isolávamos. Só que agora é o momento de você começar a sair desse isolamento social dentro da sua casa. Começar a ter comunhão, a compartilhar os seus medos, a compartilhar suas aflições com aqueles que moram com você. Esse isolamento dentro de casa é perigoso. Deixe o celular um pouco de lado. Converse com os seus. Isso não deve ser só feito com os irmãos da igreja, mas também principalmente com sua família. Faça isso com sua família. Atos 2:42. E no partir do pão. Quanto tempo tem que você não senta à mesa para comer com sua família? Antes desse isolamento você fazia isso? Quanto tempo tem que você não se assentava à mesa com todos em volta? Eu sentia falta de quando eu era mais novo. Nos finais de ano, a família inteira vinha lá para casa, tinha aquela mesa grande posta na sala, cheia de alimentos. E no momento ali, todo mundo, naquela comunhão gostosa, todo mundo junto, comendo, conversando, brincando. Quanto tempo tem que você não faz isso? Se assentar à mesa com os seus familiares. Dentro de casa agora, claro. Com sua família. Você, pai e mãe, que já tem tempo que não senta à mesa com os filhos. Esse é o momento de voltarmos a fazermos isso. Porque eu acho que esse tempo que Deus está dando para a gente dentro de casa é para isso. Para nos ensinar, para voltarmos a vivermos como família. Para voltarmos a sentar à mesa como família. Para voltarmos a ter comunhão uns com os outros como família. Porque é muito fácil a gente vir para a igreja, ter comunhão com os irmãos da igreja, já tem o churrasco, vamos fazer o churrasco juntos, irmãos. Mas e em casa você faz isso? Em casa você tem essa comunhão? Pense nisso. Deixe um pouco o celular. E tenha comunhão com sua família. Atos 2:42 diz assim: e no partir do pão, se antes você não tinha tempo para sentar à mesa e comer como família, esse é o momento para praticar. O que fazemos com tanto gosto com os irmãos, sentar, conversar, compartilhar como foi o dia de cada um, perguntar como cada um tem enfrentado esse momento, é muito importante. Você ter a comunhão com os seus familiares, com sua família que vive com você todos os dias. Sei que muitos não conseguem fazer isso, mas seria bom começar.
seria bom começar a fazer isso. Atos 2:42. E nas orações, orem uns pelos outros. Sei que muitos não têm esse costume, porque muitos vivem em lares que não são cristãos, como eu disse. Mas comece por você. Tire um tempo para falar com Deus, para orar pela sua família, para pedir a Deus para que sua família seja mais unida, porque isso vai fazer a diferença. Jesus está voltando, e eu creio que você não quer ir sem sua família. Creio que você quer que sua família vá junto. Não é verdade? Tiago 5,16 diz assim: orai uns pelos outros. Agora, se tenho que orar pelos meus irmãos da igreja, quanto mais pela minha família. Sei que tem família que não tem esse costume, mas faz uma forcinha. Reúna a família, orem uns pelos outros, veja a dificuldade de cada um e demonstre o seu amor por sua família. Como eu disse, se na sua casa não tem esse costume, comece por você. O pastor falou uma coisa interessante aqui numa terça-feira. Poucas pessoas vinham para orar numa terça-feira. Mas ele disse algo que eu guardei. O pastor Emerson disse que a oração vai começar através de nós. Se nós começarmos a orar, as pessoas, os irmãos da igreja vão ver e vão começar a vir também no culto de oração. Poucas pessoas vinham ao culto de oração, mas pouco a pouco as pessoas estavam se achegando, porque estavam vendo que tinha gente no culto de oração, orando, intercedendo. Comece por você. Põe seu joelho no chão, fale com Deus na sua casa, peça a Ele para que una mais a sua família. Esse é o momento. O ficar em casa não é para você esmorecer, o ficar em casa não é para você desanimar. Não. O ficar em casa é para você pôr em prática agora tudo que Jesus te ensinou. E o que Ele deixou para os apóstolos ensinarem às nações. A nossa missão agora é pregar o Evangelho. Para terminar, esse momento difícil vai passar. E quando passar, estaremos mais fortes com nossa família, em casa. E assim sermos mais fortes com os irmãos na igreja. Quando esse momento passar, você vai estar mais firme com sua família. E aí, por consequência disso, você vai conseguir estar mais firme com os irmãos também. Porque você vai entender que você tem uma família em casa, mas também tem uma família na igreja. E que essa família também precisa da sua atenção. Se antes você não queria participar de nada, agora você vai começar a participar das coisas da igreja com os irmãos. Porque você aprendeu em casa a estar junto. Esse momento vai passar. Com certeza vai passar. Lembre-se, Jesus começou seu ministério para os seus. No fim do seu ministério terreno é que nós recebemos sua graça. Nem todos virão a Cristo, mas há aqueles em nosso lar que verão Cristo em nós e virão. Nem todos virão a Cristo, mas há aqueles em nosso lar que virão a Cristo, que verão Cristo em nós e virão. Foi uma palavra simples, mas foi desse jeito que Deus falou comigo. Jesus falou para os discípulos ficarem em Jerusalém. O slogan de hoje é: fiquem em casa. Mas não fiquem em casa esmorecidos ou desanimados.
leiam a palavra, estejam juntos com sua família em tudo, brinquem. Se tiverem que assistir um filme, sentem junto, vão assistir um filme. Orem uns pelos outros. Se nem todos têm esse costume na sua casa, se nem todos são cristãos, comece por você. Em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a cada família que nesse momento está me assistindo. Que Deus possa derramar sobre nós a graça dele, continuar derramando sobre nós a graça dele. E que em nome de Jesus, nós possamos sair dessa quarentena, desse isolamento, mais firmes como família. Que o casal esteja mais unido. Que os filhos estejam mais junto com os seus pais. Que nós venhamos lembrar que Deus nos deixou a missão de honrar nossos pais, nossas famílias. Então, em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, aqui estou na sua presença, primeiro para te agradecer por mais essa palavra. Que o Senhor venha, Deus querido, que o Senhor tenha alcançado alguém, Deus querido, nessa noite. Pai, abençoa, fortalece, nos capacita nesse momento difícil. Ficar em casa talvez não está sendo fácil para alguns. Mas o Senhor é o Deus que derrama graça sobre nossas vidas. O Senhor é Deus que sobre nossas vidas derrama o amor incondicional. Então, em nome de Jesus, Pai, que venhamos, Deus querido, estar sim em casa com nossos familiares, mas não dispersos da Tua vontade. Que venhamos estar orando uns pelos outros. Que venhamos, Deus querido, estar fazendo comunhão com a nossa família. Sentando à mesa com nossa família, conversando com nossa família, em nome de Jesus. Se há alguma coisa em que precisamos melhorar como família, que esse seja o momento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Deus.